Eu mesma, Ilana Houston. É o quê, menina? Ai, ai, pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, querido. Quem disse que não pode? Eu mesma, Ilana Houston. Tô falando que pode. Oi, gente, tô chegando para mais um programa pra você que tá aí. Gente, eu tô passada, porque esse programa tá muito especial. Gente, tô muito chique. Já tô recebendo celebridades. Quer saber quem tá aqui hoje? Vou contar pra vocês. Olha aqui, ó. Ele tem 24 anos, ele veio lá de Monte Carmelo, está morando em Uberlândia. O pai dele chama Marcelo Davi e a mãe Roselene Oliveira. Ele é psicólogo e ator. E olha só os títulos, hein? Mister Uberlândia Oficial 2024, Mister Minas Gerais FNBI 2024 e Mister Brasil 2025. Eu tô passada, você também, né, querida? Então é isso, meu amor, são pra poucas. Estou falando de quem? Marcelo Henry. Seja bem-vindo! Olá, tudo bem? Tamo aí, né? Quem diria, o Mister Brasil na cama com a Ilana Houston. Então, menina, eu tô passada, né? Me conta, eu quero saber tudo dessa história de Mister. É muita história, né? Com certeza, é muita história, mas, menina... Como que isso entrou na sua vida? Vamos já assim, lá em cima, depois a gente volta pra trás. Como que essa história, você já era ator? Sim, já era ator, foi a minha porta de entrada. Na verdade, vamos falar desse início, né? Lá atrás. Sim. Na verdade, eu brinco que eu sempre fui ator, eu demorei a descobrir. Até meu irmão é engraçado, porque vira e mexe, a gente... Depois que eu realmente me formei como ator, ele virou pra mim e falou assim... Cara, que engraçado. Então você é ator... Eu achei que você só era esquizofrênico mesmo. Oh, meu Deus. Porque assim, ele via eu imitando os personagens, fazendo umas coisas em casa. E assim, era uma coisa bem diferente, né? Sim. Então, rolava essas brincadeiras. E assim, com a pandemia eu realmente entrei de cabeça no mundo da arte, principalmente por causa da dublagem. Foi a dublagem que me arrastou pro mundo da atuação. Que legal. E aí, desde então, foi... Não parou mais. Não dá pra sair. Uma vez que você entra na arte, não dá pra sair. E aí, comecei a entrar nesse mercado de moda também, de modelagem. Comecei a ser agenciado por uma agência daqui de Uberlândia, depois fui apresentado para uma de São Paulo também, comecei a modelar por lá. E aí veio essa ideia de concurso de beleza. Já tinha ouvido falar, claro, principalmente há muito tempo atrás, que era muito famoso, as Misses, né? Aquela coisa assim de cara, uma pessoa que tá assim, numa caixinha de boneca intocável. Essa claro, ideia que a gente tinha, né? E aí veio essa ideia e eu falei, cara, tá voltando a acontecer aqui na cidade de Uberlândia, porque não tinha, já tinha muito tempo que não tinha. Sim, ficou muito tempo sem acontecer nada nesse sentido, né? Isso. E aí tava voltando, eu vi que as inscrições estavam abertas, eu falei, cara, vamos! Aí eu conhecia, na verdade eu conhecia uma das pessoas que tinha contato com quem tava organizando o evento, que é o Edmar, mas não conhecia muito bem o Edmar. E aí fui, ele me apresentou fez toda a proposta de como que ia funcionar e tudo mais. Falei, beleza, Edmar, vambora. Vou me preparar e vamos lá, vai ser legal. E aí fiz uma preparação, mas assim, eu sempre tive na minha cabeça, Ilana, que eu não queria fazer as coisas pensando só no agora. Então eu já fiz a minha preparação pro Mister Uberlândia pensando numa preparação que eu ia... Ser levar adiante. Exatamente. Então, assim, eu já procurei parcerias com bons instrutores físicos, com plano alimentar. Então, assim, eu tentei englobar tudo que eu podia. Fiz aulas também de passarela, claro, para alinhar, porque a passarela de modelo ela é diferente de uma passarela de concurso, de né? Então, me especializei da melhor forma que eu pude. E aí foi quando eu entrei. Aí fiz o Mister Uberlândia. Inclusive, a gente se conheceu um pouquinho antes, né? Foi, aquela vez que você participou do Caldeirão de Talentos, foi para apresentar os concorrentes, né? Os candidatos que iam participar desse concurso de Mister Uberlândia. Isso foi Miss e Mister Uberlândia. Miss e Mister Uberlândia. 2024. Que legal. E aí, dali, do Mister, você ganhou, né? O Mister Uberlândia. E como que foi? Você participou? Com quantas pessoas você concorreu?
No Uberlândia? No Uberlândia. Uberlândia dos homens tinham 3 homens. Aham, na final foram 3 homens. Foram 3 homens. Daí a gente fez todos os desfiles, né? Era um desfile à moda praia, um desfile gala e a pergunta final, que é aquela oratória que eles avaliam a oratória. Sim. Daí, depois disso, deu tudo certo, consegui mostrar meu trabalho, que eu preparei e tudo mais, fui consagrado, fui eleito como Mr. Uberlândia 2024. E eu, Edmar, olha pra você ver, eu te falei que vamos começar lá em cima, né? Tem muita história, mas foi uma coisa muito rápida ao mesmo tempo, né? Porque, pra você ver, em setembro aconteceu tudo isso. E aí foi consagrado Mr. Uberlândia. Passaram-se alguns meses a gente só pensando ainda como que ia ser. E aí o meu coordenador daqui, o Edmar, virou pra mim e falou: Marcelo, achei essa franquia e achei ela muito legal. O que ela avalia, o que ela olha, o geral, assim, eu gostei do que ela prega. Porque o FNBI, né, é a sigla que significa Festival Nacional de Beleza Integral. Então, eu ia te perguntar isso. Eu achei que era algum tipo de concurso. É uma franquia. É uma franquia. Que legal. E aí o que acontece? O FNBI, ele vem justamente para quebrar aquele paradigma que a gente conversou agorinha. Sobre uma Miss ser uma bonequinha intocável. Entendi. Na verdade, não. Eles celebram a beleza de uma forma integral. Então, uma Miss e um Mister, eles são uma Miss e um Mister, mas o que eles são além disso? Eles também é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que corre atrás. Conta toda a vida da pessoa, né? Então, tudo conta, comportamento. Não é só subir ali o que você entrega em uma noite. Tanto que lá no Nacional, daqui a pouco eu posso contar com mais detalhes, mas lá a gente faz fugiu o termo, um confinamento, então a gente fica vários dias juntos sendo avaliado tudo. O seu comportamento, como você convive lá em conjunto, tudo atraso, isso. Se você atrasa 1 minuto, já é descontado ponto de comportamento. Olha só. Então tem que ser tudo regrado mesmo. Tudo muito bem organizado, muito bem. A gente até brinca que assim, é um período que você vai pra dormir pouco, porque você tem que estar o tempo inteiro alerta tudo muito certinho, né? Sim, muito certinho. Vamos voltar lá em Monte Carmelo, né? Você nasceu lá. Sim. E aí você viveu lá até que idade? Quando que você vem pra Uberlândia? Na verdade, Lana, eu acho que se a gente for contar as idas e vindas, eu devo ter morado uns 3, 4 anos no máximo lá. Porque você tem família aqui e lá? Na verdade, a maior parte da minha família é de lá. Hoje eles vieram pra cá, mas a maioria, todos nós, na verdade, nascemos lá. Eu acho que ninguém da minha família mais próxima, assim. Vocês são quantos? Irmãos? Meu pai, minha mãe e meu irmão. Minhas avós também são de lá, meus primos. Sim, você tem um irmão só. Tenho um irmão só. E é todo mundo de lá, mas a gente, principalmente eu e meu irmão, fomos criados aqui, né? Meu irmão mais ainda, porque ele é 6 anos mais novo que eu. Então ele foi lá só para nascer mesmo e voltou. Olha só. Então assim, eu nasci lá, devo ter morado 1, 2 anos, daí vim pra cá ainda pequenininho, com 2 aninhos, e aí ao longo da vida aconteceram algumas coisas, a gente precisou voltar pra lá, a gente voltou, mas assim, não deve ter dado nem 1 ano, sabe? Foram quebrados depois das vezes que a gente foi. E aí aqui em Uberlândia eu fui trilhando. Sou bem uberlandino mesmo. É bem uberlandino. Aqui em Uberlândia, hoje em dia tá difícil achar alguém que nasceu aqui, né? A gente fala que as pessoas, todo mundo veio pra cá. Sim. Pequeno, Sim. ou veio pra cá tem pouco tempo, mas Sim. Uberlândia sempre recebe muita gente. E você, pra sua família, como que foi, assim, pra sua mãe, pro seu pai, até mesmo seu irmão, você entrar para esse mundo de concursos, né, de Miss, de desfile, de Mister, né? Porque, assim, existe preconceito ainda. Eu acho que existe, porque as pessoas pensam, quem participa desse concurso é homossexual e tudo, tem essas brincadeiras, essas coisas, né? Como que foi pra aceitação da sua família, assim, mais próxima? Então, pela minha sorte, graças a Deus, a minha família ela sempre foi muito compreensiva. Sempre me apoiou em tudo que eu fazia. Então, assim, eu sou ex-atleta. Eles me apoiaram durante muito tempo nesse processo. Você fazia o que como atleta? Basquete. Isso. E assim, como o esporte, a idade conta muito, né? Porque não é igual, por exemplo, chegou na categoria adulta, é adulto. Na categoria de desenvolvimento, cada ano é importante, né? Porque a partir do ano que você faz 17 anos, você já não pode mais jogar no 16. Então bem decisivo esse período. Então, precisa se aproveitar bem. Eles super me apoiaram. Cheguei, inclusive, a morar em 2017 em São Paulo, Araraquara,
jogando lá. Depois voltei, continuei jogando mais um tempo. Então eles sempre me apoiaram muito. E aí, quando eu cheguei com essa ideia de Miss e Mister, eles aceitaram, eles ouviram o que eu tinha pra falar. Falou, tá bom, é isso que você quer? A gente já tinha tentado modelagem algumas vezes, mas a gente viu a oportunidade. E aí, assim, eles falaram, se é isso que você quer correr atrás, vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer esse investimento e vamos ver. Que legal. Você é psicólogo também. Sim. E você já terminou o estudo? Você tá estudando? Como que tá essa parte na sua vida? Sim, sou formado, graças a Deus, inclusive hoje trabalho na área. Trabalho em uma clínica para uma psicóloga e também passei a atender tem pouquíssimo tempo, não tem nem um mês que eu tô atendendo também um espaço meu particular. Que legal. Mas a maior parte dos meus pacientes é dessa outra psicóloga mesmo. Se for paciente mulher, né, vai chegar lá no consultório, vai ver um homem bonito, vai falar, então, doutor, deixa eu te falar uma coisa. Não vai dar muito certo, mas, gente, tem que separar as coisas, hein? Isso acontece. Acontece. Eu sei estágio que aconteceu comigo antes de formar. Olha aí pra você ver. Foi um caso muito difícil. Nossa, mas o coração dele está ocupado no momento. Você está noivo, você disse. Sim. Inclusive, menina, você acredita? Olha aí, esqueceu a aliança. Não esqueci. Perdeu. Pior. Sabe onde que eu perdi? Foi pertinho. Aonde? Meu Deus. Perdi lá em Santa Catarina. Ah, não. Faz outra. Qual que é o nome da sua noiva? Clarice. Clarice, mandar um beijo pra ela, tá? Ela é repórter, gente. Olha, chiquérrima. Um beijo pra você, viu, Clarice? E agora me conta mais dessa vida, né, de Mister. Você participa do Mister Uberlândia, né, que foi o regional. Aí depois você foi pro Mister Minas Gerais. Isso, como na verdade, funcionou assim. Minas Gerais sempre teve um representante fixo. Era sempre a mesma pessoa que ia. Ah, é? Em todos os... Eu não sei te falar assim todas as edições, mas nas 3 últimas edições que tinham tido concurso, era o mesmo representante que ia. Ele ia pra tentar passar? Ele ia pra tentar se tornar Mr. Brasil. Ah, mesmo? Ele ia como Mr. Nossa, a vida inteira tentando. Conheço algumas drags assim. Não sei, não saiu da minha boca isso. Eu conheço algumas drags que ficam tentando ser Miss. Pois então, vamos lá. E aí o que acontece? Nesse ano especificamente, ele tinha algum compromisso e não conseguiu ir. E aí o estado de Minas Gerais estava disponível. E aí a gente conseguiu o contato do diretor nacional, o Edmar, fez essa intermediação, essa ponte. E aí ele me apresentou, falou, eu tenho esse Mister aqui, tem algum estado disponível? E aí o Edson Feijó, que é o diretor, coordenador, hoje meu coordenador também, né, do Nacional, lá de Gramado, Rio Grande do Sul, falou, cara, o estado de Minas Gerais tá aberto. E aí esse de estados acontece lá em Gramado? Lá em Gramado, o Nacional. Que massa. Que aí vai o pessoal do estado, do país todo. Foi lá passar frio, em Gramado. A época que a gente foi... Eu tenho história disso também. Conta, porque eu sei que Gramado é frio, né? A época que a gente foi, ela era mais quente. Não era a época mais fria. A gente foi em dezembro. Mas... Pra gente não achar que ia ser só coisa tranquila, né? Ia ser fácil, ia estar quentinho. Uma das provas que a gente fez, que foi justamente a de prova de banho, né? Que é só de sunga. A gente fez em área externa e 7 horas da manhã. Sem sol. Tinha aquele sol da metade de mentira. Pra trás. Aquele sol de mentira. Aí era engraçado, né? Essa parte do bastidor ninguém vê. Porque tinha a gente, era uma escada, a gente subia, né, na escada. Daí você entrava, fazia todo o trajeto desfilando e tal, fazendo a sua performance, e saía do outro lado. Então, as câmeras estavam posicionadas, pegava o início da escada. Então, você olhava, assim, o início da escada, todas as pessoas todas posturadas, esperando a hora de entrar. Se você olhava pra escada pra trás, da metade da escada pra trás, tava todo mundo pulando, fazendo tentando flexão, esquentar um pouquinho. Manter o calor. Nossa Senhora. Mas quando começou de fato, aí já tinha saído um solzinho, deu pra ajudar. Deu pra dar uma disfarçada, pelo menos. Todos esses concursos são avaliados a mesma coisa? Ou cada concurso que você vai tem uma avaliação diferente? Não, então... Como que funciona? Cada franquia, ela estabelece os seus critérios. Mas eles são, de uma forma geral, bem parecidos. Então, geralmente é avaliado simpatia, postura, elegância, passarela.
comportamento, aí cada franquia avalia da sua forma, o que Certo. entende por comportamento e tudo mais, o que tem acréscimo, decréscimo. Então, assim, tem uma certa variedade aí, variabilidade, mas, no geral, a gente tem as mesmas. Oratória também, muito importante. Sim, oratória eu sei que de uns anos, muitos anos pra cá, começou a ser bem avaliado. E muitas Miss, né, já perdeu por causa da oratória, né? Com certeza. E muitas já ganharam por causa da oratória também. Verdade. A questão do corpo. Pra mulher, quebrou um pouco esse negócio da mulher ter que ser chapada, muito magrinha, nananá. Como que é isso pro homem hoje em dia? Porque eu via muito no caso do Mr. Gay, que eu já participei, já até fiz um concurso aqui em Uberlândia, já ministrei um concurso do Mr. Gay Uberlândia. O que eu via que as pessoas avaliavam mais era o corpo, né? Como que é isso no caso de vocês? Eles avaliam muito o corpo, tem que ser grandão, tem que estar malhado, como que é? Isso também varia muito de franquia para franquia, mas dada a nossa região, aqui a gente tem esse perfil muito Hispano-América. Então, geralmente é procurado sim uma definição corporal. Nem sempre tanto volume, mas principalmente definição, que inclusive foi o foco que eu dei na minha preparação, foi definição. Porque eu não tive tempo para preparar como eu gostaria para dar o ganho de volume e depois definir. Certo. Então eu foquei a minha preparação em definição. Mas para homem, hoje, eu acho que o que a gente pode falar assim, para tentar generalizar um pouco, seria simetria. Então, um corpo mais harmônico. Um corpo harmônico. Entendi. Então, assim, um peito que tá em harmonia com o ombro, tá em harmonia com o abdômen. Então, essa coisa mais assim que você olha e fica bonito de se ver. Legal. E aí também, né, é julgada a beleza do rosto, né, da pessoa. Isso é muito... Então, assim, você cuida de tudo. Você malha, você sempre tá treinando, né, pra manter o corpo legal. Alimentação, você faz toda uma dieta, como que é? Com certeza, principalmente nos períodos de concurso, né, ali pré, a gente intensifica ainda mais, mas sempre tem uma preparação por trás, sim, não é qualquer coisa que a gente come, não é qualquer coisa que a gente usa. Inclusive, a minha noiva tem muita participação nisso, ela é quem me ensinou muita coisa sobre maquiagem, que ela ama maquiagem também, então... As primeiras vezes que eu gosto comecei... muito, não. Já. Gosta, não? E aí você mesmo dá conta já de dar seu truque ali, de fazer do seu jeito. Sim. Quando você vai... Igual hoje, né? Você veio aqui, você não precisar chamar um maquiador e tal, né? Exatamente. Ainda mais homem, é uma coisa mais simples. Né? É mais simples, então, mais tranquilo, pra né? Pra mulher eu já não arriscaria. Mas eu vou te falar uma coisa. É mais simples, mas é mais fácil de errar. O homem. Porque se você faz uma base errada, um pó errado, fica feio, né? Fica feio. Sim. E assim, a gente te olhando não percebe que você está maquiado. Hoje você está maquiado. Tô. Pois é, pra você ver que você aprendeu bem e tá ok. Porque não dá pra ver que você tá maquiado. Igual eu, olha, gente, eu só passei um gloss, entendeu? E Passou? Eu achei que você acordou da sua boca. Me vê acordando, querida, que essa maquiagem... Ai, vamos lá, que o interessante aqui é falar sobre você. Dieta, né? Academia, você malha, você cuida, cabelo, tudo. E pra você, assim, falar, você teve que aprender essa oratória, você fez algum curso, ou isso já vem de você? Eu diria que vem de tudo. Eu acho que a minha trajetória me fez ser o que eu sou hoje em questão de oratória. Eu não vamos dizer assim, eu não fiz eu não fiz aulas de oratória especificamente. Mas como eu sempre fui do teatro, né, cada vez mais, eu sempre precisei me preocupar com a forma de falar, né, com as entonações certas e tudo mais. A psicologia também me ajuda muito com isso. É verdade. Então eu acho que todos os caminhos que eu vim trilhando foram me ajudando em relação a isso. E aí eu fui aperfeiçoando, né? Eu entendi como que funciona em concurso de beleza, porque a forma como se fala também é diferente. A forma como se porta é diferente. Então acho que eu fui entendendo cada vez mais e aí fui adaptando. Mas claro, dentro da preparação também, fiz aulas também com o Victor Van Koff, inclusive, excelente preparador de Misses e Misters, lá do Rio Grande do Sul também. Na verdade, acho que agora ele mudou. Mas enfim, dentro da preparação dele eu também fiz aulas de oratória, também melhorei isso. E na oratória a gente, às vezes,
Porque, assim, a oratória ela é muito ampla, né? Quando a gente olha. Não, e o português é muito difícil, né? Sim, muito difícil. É uma das línguas mais difíceis. Totalmente. Então, assim, como é muito amplo, a gente tem que ver qual parte da oratória que você está avaliando. Então, por exemplo, numa entrevista com jurados, de certo modo você avalia também a oratória, mas você está procurando uma outra coisa. Então, no momento da final, que você está respondendo uma pergunta, daí é já mais oratória mesmo pura, mas ao mesmo tempo, como que você abstrai a pergunta que foi feita, como que você formula aquilo, coloca a sua intenção, então tem muita coisa envolvida. Tem que estar bem preparado mesmo, né? Tem que estar. Já te deu algum pane ali na hora de entrar na passarela? Pensar assim, meu Deus, aquela... Porque eu acho que assim, o nervosismo normal a gente sempre tem, né? Sempre. Igual eu conto pra todo mundo, eu tenho 25 anos de noite, de carreira, de boate, de tudo que eu faço. Mas até hoje, quando é alguma coisa diferente ou alguma coisa maior, me dá aquele gelo. Sempre. Já teve algum que você pensou assim, nossa, hoje eu não vou dar conta? Ou nunca, ou foi sempre tranquilo pra você? Porque o teatro prepara, né? O teatro ajuda bastante com essa questão da ansiedade, mas eu sempre fui muito ansioso, eu sempre fui muito preocupado com a autoimagem, mas nas terapias também ajudou, não foi só o teatro. Ajuda bastante. Mas eu acho que, se parando pra pensar agora, Ilana, o que foi mais presente, eu acho que talvez seja na fala mesmo. Às vezes, principalmente depois da Covid, não sei se teve alguma influência, se teve alguma coisa a ver, mas principalmente depois daquele período eu senti que às vezes dá alguns brancos, às vezes eu tô falando, esqueço. E aí assim, realmente some, sabe? Eu Quanto esqueço mais muita eu tento coisa. lembrar, pior fica. Eu esqueço muita coisa hoje em dia, principalmente se eu beber. No dia anterior eu não lembro muita coisa não, gente. E antigamente isso não acontecia, não. Antigamente não. Não, hoje se eu sair... Se não tiver vídeo ou foto, eu não fiz, que é só isso que eu digo. Mas assim, eu acho que em relação a desfile de passarela, né, a entrega, tudo, sempre dá. O frio na barriga sempre vai dar. Sempre acontece, não tem né? como. Mas assim, eu acho que sempre, naquele momento ali, eu sempre coloco na cabeça, cara, eu fiz o trabalho que tinha que ser feito, agora é hora de mostrar. Então, entra no personagem e mostra o que você veio fazer. E perrengues? Além desses perrengues do frio lá, tem algum outro, assim, que a hora que fala assim, nossa, tem um perrengue que aconteceu? Porque sempre acontece uma coisinha ou outra de roupa não dá certo, sapato. Conta pra gente, como que... Comigo? Com você. Tá, que você tá ali presente, aconteceu com você e falou, nossa senhora. Tá, nossa, já aconteceu de tudo, Ilana. O cabelo não ficar do jeito que você queria. Nossa, já aconteceu de tudo. Teve, inclusive, não foi comigo, mas aconteceu de uma candidata ir com um sapato muito apertado, e em um momento que a gente não estava sob avaliação, porque a gente estava dando umas voltas com uma parte da direção que não era a direção principal, vamos dizer assim, a gente acabou ficando um pouco perdido, e elas falaram, gente, eu sei que o sapato tá muito apertado, pode tirar, não tá sendo avaliado. Só que o sol tava muito quente, e aí assim, a menina tava queimando os pés. Eu falei, cara, você não vai conseguir desfilar, a gente vai desfilar daqui a pouco. E aí, assim, dei cavalinho pra ela, então assim, foi uma você coisa ajudou, ó, foi cavalheiro, né? Mas assim, comigo, nossa, já aconteceu muita coisa. E assim, acho que uma das coisas que foi mais importante, que me pegou assim, um pouco desprevenido, foi que um dos momentos que a gente estava indo fazer as provas preliminares, que são em tese as mais importantes, onde muita parte da nota sai, eu levei tudo que eu precisava levar. Tudo. Com exceção de uma coisa. O quê? O cinto. Meu Deus. Eu esqueci o cinto, porque eu achei que eu tinha colocado ele dentro do case do terno. E aí, quando eu cheguei lá, a gente fez primeiro um desfile com traje fashion, que foi o que eu levei em homenagem ao estado de Minas Gerais, que tem uma capa enorme. E aí, depois, na hora que eu saí, eu tirei ele, fui vestir a outra calça e falei, cara, cadê o cinto? Nossa senhora. Falei, nossa, agora o que eu vou arrumar aqui? É uma peça, assim, chave, né? Porque precisa, né? Pra compor o look, Precisa, e além de compor o look, é um ajuste também, final. Então, ele ia ficar ainda um pouco... Como eu tinha uma performance pra fazer, eu não sabia se ele ia durar do início ao fim, nossa, né? A calça. E aí, assim, por sorte, consegui correr atrás. Tinha uma outra menina da coordenação também, de um outro estado, pra você ver. Foi super solícita também. Cheguei pra ela e perguntei se ela tinha alguma coisa. Ela me emprestou um prendedor.
Daí eu pincei Atrás. a calça atrás. Olha e só. Joguei o blazer Deu certo. por cima. Ninguém sabe, agora Agora tô sabendo. Gente, e briga? Já aconteceu alguma briga? Alguém já, tipo, quis discutir com você? Teve alguma rixa, alguma coisa assim de outros candidatos? Ou você não passou por isso? Eu acho que descarado não. Descarado não rolou. Mas nesse meio de concurso, Lana, Sempre tem aqueles olhares sempre assim, tem aquele né? burburinho, porque, vamos ser sinceros, a partir do momento que você começa a chamar atenção, as pessoas ficam com medo. É. Então, assim, chegou a rolar boato de, tipo assim, em algumas mídias que eu fiz, saírem boatos, assim, de... Não necessariamente, tô falando no geral. Sim. Não de um concurso específico, Uhum. tô falando de todos. Fiz mídia com uma candidata e ia chegar um boato assim, cara, que legal. O Marcelo tá fazendo mídia, o Marcelo é um candidato forte, tá fazendo mídia com uma outra candidata que é forte também, né, na Miss, que era Miss e Mister junto. Então, que legal os dois juntos fazendo mídias. E aí, assim, isso, a partir daí já começou a chamar muita atenção, né? Já tava chamando. A partir daí, eu acho que foi o boom. E aí, assim, teve de tudo. Chegou a rolar comentários, assim, de que só tinha um ou outro candidato que eram héteros, que o resto tudo não era. Sempre tem, né? Então, esses e aí, assuntos. assim, isso chegou no meu ouvido, mano. Foi uma coisa tão engraçada, porque eu falei, cara, tudo bem, pode pensar o que você quiser, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu tô aqui só pra não mostrar tenho meu trabalho, que discutir, né? Eu te pergunto sobre briga porque uma vez eu fui convidada em 2006, gente. Não, 2006, 2020. 2006. Eu fui convidada para participar de um concurso de Miss. Chama Miss Brasil, Miss Glamour Brasil. Que acontece em Patos de Minas. Que são mulheres trans e drags, né, que participam. E eu fui lá participar e fui assim, porque minhas amigas iriam fazer show e eu falei, eu vou. Aí quando eu cheguei, eu já tinha uma certa fama, que todo mundo conhecia, porque eu já trabalhava na Revan e tal. Aí o que aconteceu? A hora que eu cheguei no camarim, todo mundo de cara feia pra mim. Ninguém queria conversar comigo, ninguém me tratou bem. Mas você foi como jurada? Não, eu fui como candidata. Como candidata? Candidata. Caramba. E aí eu falei, gente, e aí? Ele falou assim, não, as meninas estão com raiva porque você já é conhecida e não sei o quê. Eu já tinha ido a Patos de Minas fazer show. E aí eu fui pra participar. Nossa, quando... E aí, o que acontece? No final, todas com cara feia pra mim, eu ganho. Melhor traje de gala, melhor traje típico e o primeiro lugar. Aí você imagina. Nossa, aí eu tive que sair escoltada. Sim, mas eu acho que isso é engraçado, Ilana, porque acho que chama a nossa atenção justamente pra isso. Porque, assim, eu acho que é muito importante, na minha opinião, é muito importante os concursos realmente tentarem ter esse olhar apurado pra questão comportamental. Porque, assim, é muito fácil a pessoa em um dia, em uma noite, subir num palco, mostrar o que ela sabe fazer e ganhar um título por causa disso. Agora, como que essa pessoa é de verdade? Então, acho que por isso que o confinamento é tão importante. O que ela vai trazer, né, pra essa história, né? Justamente. Porque, assim, é muito fácil ter misses e missers por aí vazios, sabe? Que só tem um título, só tem uma faixa e não agregam, não tentam fazer nada, não buscam nada. Então, assim, a gente tem que tentar estar envolvido. Claro que, assim, nem sempre é tão fácil. Falar sempre é mais fácil, né? Mas a gente tem que estar, pelo menos, na busca para fazer alguma coisa, né? Ajudar alguma causa. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço de visibilidade para ser útil de alguma forma para a sociedade. Com certeza. E voltando aos seus títulos, aí depois do Miss Minas Gerais, você é indicado ao Mister Brasil. Isso, aí, na verdade, eles analisaram Mister Minas Gerais, perfil. né, gente? Eu confundo essa mesmo. Na verdade, assim, eles analisaram o meu perfil. E aí fui proclamado Mister Minas Gerais. Daí foi uma correria, porque a partir de quando a gente confirmou a minha inscrição no Nacional, representando o estado de Minas Gerais, até o concurso, tinha cerca de 1 mês e meio, tinha menos de 2 meses. Aí entra mais uma vez aquela questão de ainda bem de eu ter feito uma preparação para Uberlândia já pensando no futuro. Porque se não tivesse, não daria tempo de fazer a preparação necessária nesse período de tempo. Acontece aonde? O Mister Brasil. O Brasil é lá na Serra Gaúcha.
Gramado, Rio Grande do Sul. Aí são pessoas escolhidas por ele. Tem uma seletiva, como é que é? Depende. Alguns estados, não são todos os estados que têm uma coordenação estadual da franquia. Uhum. Na verdade, o FNBI, ele é uma franquia que veio crescendo muito. Inclusive, na última edição que teve, que foi a que eu fui eleito, bateu o recorde de todas as visualizações. Teve visibilidade maior que praticamente todas as franquias, só ficou atrás de uma, que é a maior que tem mais tempo de casa, vamos dizer assim. Então, foi muito bom porque assim, foi realmente onde teve o boom. Tanto que depois disso, eu fui convidado para fazer algumas lives também no Instagram e eles comentaram justamente isso. Falaram, cara, foi legal porque assim, a sua edição foi uma edição que assim, chegou muito longe. Foi realmente que massa, né? E se eu não me engano foi a 10ª edição, agora a gente tá indo pra 11ª. No final desse ano, em setembro, tem a 11ª. Então assim, são 10 edições de um concurso de beleza que Minas Gerais nunca tinha ganhado. Então, um peso, né? Como que foi isso pra você? Você acordar no outro dia e falar, gente, eu sou Mr. Brasil. É uma sensação que Nossa, é difícil de descrever. Eu imagino, porque Mas é uma coisa que a gente só via na televisão, né? Agora tá aqui perto. E assim, é uma coisa que me faz bem no sentido assim de, cara, ser recompensado pelo seu trabalho, acho que é a melhor coisa que tem. E eu acompanhei seus stories no Instagram, e eu vi que não foi tão fácil assim. Não mesmo. Tinha muita gente, muito homem bonito, gente. Era babado, viu? Eram quantos candidatos mais pra final, assim? Lá os homens na final eram 9. E depois do que foi pro final mesmo, pra pergunta e tudo, foi top 6. Aí lá também aconteceu essa avaliação. Vocês ficaram confinados, ficava lá algum tempo. Eu lembro que você sempre postava, agora a gente vai visitar tal lugar, vai fazer exatamente. isso. Então, era exatamente isso. Então, a gente tinha alguns passeios que a gente tinha que atender. E tudo sendo avaliado. Tudo sendo avaliado. Então, por exemplo, eles passavam as orientações antes. Pessoal, ó, nós vamos... em tal lugar tem carros e tal, bonitos, de época, pra vocês olharem, vocês podem tirar foto, mas tem as áreas que vocês não podem passar. Então, tomem cuidado, vai estar tudo marcado, é fácil de identificar e tal. Seja solista, né? Porque, assim, isso é o mínimo que se espera de uma Miss. Sim, claro. Né? E aí, assim, às vezes acontece de, mesmo com as orientações, ter gente passando de faixa zebrada. Então, assim, vai perder. E aí é mesmo pra ver como você se sai em cada tipo de situação, né? Aleatória, assim, né? Exatamente. Olha, muito interessante. E também ver como que você vende a sua imagem, né? Porque isso é muito importante. Porque ali no concurso, ali no palco, ali que tá acontecendo, é muito fácil você ser aquele personagem, né? Sim. Eles querem avaliar como você é na rua, como você é em casa. Justamente. Porque... você tá representando o país. Isso. É uma representatividade. Então, querendo ou não, você tá representando. Representa. Como que você mostra o que você tá representando. Então, isso é importante. E aí, tudo isso é avaliado. Tanto que, assim... Depois que acabou, claro, na hora eu não fiquei sabendo disso, mas depois que acabou, conversando com algumas pessoas da direção, fiquei sabendo que um dos pontos que teve bastante impacto na minha eleição foi justamente a rede social. Porque somada a minha... os seguidores que chegaram na página oficial do Miss Brasil, que vieram de mim e de uma outra candidata juntos, foi maior do que de todos os outros. Que legal. Então, assim, faz muita diferença. A gente precisa saber. E é uma coisa que, assim, você é desse meio também, você entende muito bem disso, que a gente vender um produto, a gente mostrar uma coisa que a gente está representando, ela não é simplesmente você ir lá e falar, gente, isso aqui é legal, ó. Compra aqui, ó. Isso aqui é legal. Não funciona. Hoje em dia, principalmente. Então, é aquela coisa assim, de você mostrar qual que é o benefício daquilo. E convencer a pessoa de que faz sentido, de que é bom ter aquilo, né? Pra pessoa ir atrás e procurar. E antes da gente ir pra um quadro bem especial, quero te fazer uma pergunta. Hoje em dia, já ela, claro, não precisa falar números e nada, mas já é rentável pra você? Esses títulos. O que você chama de rentável? Você já ganhou dinheiro com isso? Dinheiro físico, não. Já tive muitas oportunidades, inclusive participei de um reality show que dá pra estrear. Não sei exatamente quando isso aqui vai estar sendo assistido, vai pro ar, mas provavelmente o reality já vai estar no ar, porque eu acho que vai antes, deve estar pra sair. Então, assim, tive algumas oportunidades, tanto parcerias, parcerias, com certeza.
Tanto que hoje eu me preparo como Mister Brasil, eu vou representar o Brasil no Hispanoamérica, né? Ah, sim. Esse é quando que vai acontecer? Esse é em agosto. Em agosto desse ano. Isso. Ele é o Hispanoamérica International. Ah, Então, lá, não é no Brasil? Não é no Brasil, lá em Punta Cana. Olha só, que massa. E aí, assim, eu tenho tudo custeado lá. E o que eu preciso custear é só a minha passagem. Aham. Que também é um valor considerável, porque é em dólar. Sim. Mas ainda assim eu tenho minha inscrição, eu tenho minha alimentação, eu tenho E a experiência, né? Que é o Nossa, mais importante. totalmente. Você já foi pra fora do Brasil? Nunca Vai fui. ser a primeira vez. Sempre quis, mas não tive Olha que oportunidade. massa. Agora 24 anos, tá aí, né? No auge da carreira. Marcelo, agora a gente vai pra uma coisa, assim, que eu gosto de dizer. Hoje eu não vou poder falar pra ele o que eu falei pros meus outros convidados, né? Porque, né, a gente nem vai combinar. Mas a gente vai um pouco mais fundo. É o quadro Intimidade. Ai, deixa eu arrumar minha roupa que tá caindo aqui. Vou te fazer umas perguntas íntimas agora. Eita, E é isso, gente, ó. Nosso quadro Intimidade. Vou te fazer umas perguntas, responda da melhor forma, sem esconder nada. A gente tem um detector de mentira aqui, tá? Tá bom. Se você mentir, a luz acaba. Mentira, gente, tô brincando. Vamos ficar no escuro. Alô? Vamos ficar no escuro. Ó, você gosta de jogos de prazer? Defina jogos de prazer. Na hora ali que tá você e a sua noiva, no caso, né? Aham. Que você tá casado praticamente. Joguinhos, assim, tem aqueles dados, tem cartas. Vocês usam essas brincadeiras? Já usou? Não? Tem vontade? Nunca usei, nunca usamos, mas sim, gosto. Eu digo que eu tenho muita energia, não só nisso, mas eu tenho muita energia no geral. Então eu sempre tô procurando coisas pra fazer pra gastar isso. E consequentemente vai pra essa área também. É uma ideia, gente. Porque tem, né, sex shop, a gente olha assim, aí tem aqueles dadinhos aí, joga lá em uma posição. Tem uns negócios bem interessantes. É questão de. Pra não negar totalmente a sua pergunta, fugiu o termo. Não é sabores, é sensações. Sensações. Coisas de sensações. Ah, já. sim, usando algumas coisinhas ali, mas de sabores mesmo? Ou... Isso, de temperaturas. Ah, de isso é textura. legal. Isso. Ótimo. O que você acha, assim, você tá ali e tal, assim, num domingo à tarde, assistindo lá uma televisão. O que você acha da pessoa que está com você dar o primeiro passo pra rolar aquele desfile? Maravilhoso. Você não se importa. Não, de forma alguma. Claro que assim, depende muito de local, de hora, tudo, né? Uhum. Mas não, eu acho que na verdade, na minha concepção, as coisas têm que ser muito equilibradas. Eu acho que partem dos dois lados. Porque você acredita que eu já conversei com homens que não gostam que a mulher dê o primeiro passo? Tipo, a mulher, eu quero transar. A mulher chegar e querer transar, ela ser a protagonista ali? Não concordo, eu respeito. Eu acho um pouco machista Sim, isso, né? Eu concordo com você, mas assim, tudo bem, se a pessoa pensa assim, o direito dela. Aham. Mas eu também não concordo, eu acho que assim, pô, não tem como a gente negar que a mulher também tem desejo. Claro. E que bom que tem. Que bom, Então, na assim, hora ali que chega, tem que ir longe, aonde for, né? Então assim, total. Tem algum tipo de roupa que ela usa, que quando ela usa aquilo ali, você fala, peraí, hoje você vem cá que você tá me provocando. Todas. Todas. Alguma roupa que te excita? Algum tipo de roupa que você fala assim, nossa, gosto. Cara, eu acho que 100. Não, tô brincando. 100? Não, 100 com certeza. Eu acho que tem algumas peças assim, sabe? Cores de Claro, lingerie. falta vermelho e preto. Uhum. E eu diria. Você acha lingerie bege realmente broxante? Ou pra você não tem essa... Porque tem um Broxante é estigma. forte. Tem um estigma que fala, nossa, mulher com a calcinha sutiã bege mata. Não Tem necessariamente. tanta lingerie bonita bege. Tem. Mas assim, não vou negar que entre uma vermelha e uma preta eu vou preferir bem mais essa. Aham, com certeza. Mas assim, eu acho que é uma roupa mais casual mesmo, assim, por exemplo, sem sutiã, com uma camisola mais confortável no Soltinha, corpo. marcando Isso. ali.
um short também mais confortável. Mas assim, claro, também tem aquelas roupas mais, aqueles vestidos mais glamurosos que tem uma fenda ali, que você já fica naquela... Modela mais, marca mais o corpo. Você fica naquela tentação assim, querendo dar uma puxadinha já. Pra ver, né? Qual que é a parte do corpo da pessoa, no caso da sua noiva, que mais te atrai? Que tipo assim, quando você conheceu ela, foi a primeira coisa que você olhou. Vamos por partes. Qual foi a primeira coisa que... Porque eu acho que isso muda. Muda, eu ia falar isso. Legal. Quando você conheceu ela, o que você olhou e falou, nossa, que... né? Eu olhei no primeiro momento... Vocês estão juntos quanto tempo? Nós estamos em abril? É. A gente vai fazer... A gente tá com 1 ano e 10 meses, mais ou menos. Ah, sim. 1 ano e 10 meses. Eu acho que assim, ela sempre me hipnotizou com os olhos. Olha só. Com os olhos. Eu sempre gostei, eu sempre achei muito bonito olhos, no geral. E eu acho os olhos dela muito bonitos, é o que me atrai muito. Ela sabe disso, ela usa disso. Quando ela quer, ela já olha bem no olho, faz aquela carinha. Dá aquela piscadinha mais lenta. Assim. Mas eu acho que no primeiro momento... no primeiro momento eu fiquei muito mais impressionado quando eu conheci ela com a dedicação dela. Eu acho que não foi nada muito físico. Mas vamos pimentar um pouco a situação. Hoje em dia você já conhece ela totalmente. O que você fala assim, nossa, ela... Não precisa detalhar, mas você fala, ela... Eu olho assim pra ela, que bunda, ou que entendeu? Que pernas. A gente tem isso, gente. Tem. Ele tá tentando fugir, gente. Esse quadro é para maiores. Vamos lá, não tem como negar, bumbum. Bumbum. É a paixão nacional, né? Eu sempre falo isso. Tem gente que gosta mais de peito, né? Mas eu prefiro bumbum. Mas, assim, no geral, os americanos são mais doidos com peitos. Quando eles veem uma brasileira, eles ficam loucos. Os brasileiros, no modo geral, são apaixonados por bumbum. Os italianos, eu não posso falar aqui. Ah, não? Não. Mas vai me deixar na curiosidade agora. Depois você pesquisa lá, porque, gente, é babado. Por que você acha que toda travesti vai pra Itália? Fica no ar. É sobre isso. Sexo todo dia, mais ou menos, ali aquela rapidinha assim, ou pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, bem feito e bem executado. Vamos lá, jogar as cartas na mesa? Todos os dias eu não sou adepto. Assim, é inegável, vamos ser bem sinceros, é inegável que o homem tem mais vontade que a mulher. Mas todos os dias uma relação, eu acho que, assim, a gente entra um pouco no machismo, eu acho, quando a gente começa a falar disso. Porque eu levo o relacionamento sexual, ele é muito mais pra mim do que simplesmente satisfazer o prazer do homem. Então tem toda uma coisa envolvida ali e... Cara, aí a gente tá falando como psicólogo, né? E vamos ser sinceros. Tem ali um gasto de energia. É um cardio, né, que a gente faz. E nem sempre a gente tá... Nem sempre a gente tá disposto, né? Até nós, homens. Acontece às vezes, cara, às vezes você passa um dia muito cansado, você vai chegar em casa, você vai estar com vontade... Até mesmo cansaço... Mental, então, assim, né? Você vai estar com vontade, você vai estar querendo aliviar, mas ainda assim você não vai estar disposto pra fazer. Então eu acho que tem formas diferentes que o casal pode trabalhar isso pra aliviar esses prazeres, vamos dizer assim. Mas assim, eu acho que algumas vezes na semana, de forma bem feita, é melhor. É melhor. Gente, não vou aprofundar muito mais não, porque eu não quero deixar ele com vergonha. Esse foi o nosso quadro Intimidades. E agora eu quero saber de uma coisa. Por onde anda Vitória Carmel? Vitória, quem que tá aí com você, Vitória? Me conta. Ilana, eu tô aqui. Eu tô no mundo. Eu tô solta, eu voltei de férias e tô aqui, ó, amalando. Tô com mais um convidado maravilhoso aqui hoje com a gente. Mais uma pessoa pra entrar na cama com a gente. Ilana, essa sua cama tá badalada. Vou pedir pra ele se apresentar primeiro. Amor, fala seu nome e o que você faz da vida. Meu nome é Diego e eu sou CLT, infelizmente. Trabalho como garçom.
CLTs merecem respeito. Eu também sou. Fora isso aqui. Diego, me conta uma coisa aqui. Seu look tá lindo, primeiro. Obrigado. Bem orgulhosa. Tá orgulhosa no mês do orgulho. Com certeza. Todas estamos orgulhosas. Todas nós. Stonewall ainda. Mas me fala aqui, Diego, primeiro. Qual que é a sua orientação sexual? Ah, importante. Eu achei importante. Eu sou bissexual. Diego, me conta aqui. Aproveitando que a gente tá na cama com a Ilana. Além da Ilana, quem que você levaria pra sua cama hoje? Geral que participou daqui, como... Qualquer pessoa, assim, ó. Deixa a sua imaginação ir. Olha, ó, o público aqui em Polvorosa querendo ir pra cama com o Diego, viu? Ixi, eu não consigo pensar em quem que eu não levaria. Mas pensa porque é a próxima pergunta. Mas fala uma pessoa, quem você levaria pra sua cama hoje, nesse momento? Astra. Oh, a Astra fazendo sucesso. Astra, vai, hein? Vai. Diego, e quem você não levaria pra sua cama de jeito nenhum? Com certeza o Trump. Pra quê, né? Acho que nem ele você levaria, talvez. Diego, obrigado. Ilana, é com você. Passada, adorei essa entrevista, Vitória. Adorei, tá belíssima hoje, hein? Nem vou te falar. Bom, Marcelo, agora eu quero falar com você sobre uma coisa interessante. Cicatrizes. Nesse quadro de cicatrizes, eu quero que, quando eu falo pra você cicatrizes, o que que você lembra? Você tem alguma cicatriz física, algum machucado que você teve, alguma coisa que te lembra? Ou uma cicatriz que tá guardada, assim, que a hora que eu falo, você fala, não, eu tenho, aconteceu isso comigo, e eu guardei isso, não consegui superar, ou já superei, mas eu lembro. Num primeiro momento, quando você fala, eu lembro mais emocional. Sim, Mais conta pra emocional. gente. Eu acho que é uma coisa que hoje pra mim é mais tranquila, mas tanto que eu acho que por isso que eu consigo expor também, né? Mas principalmente na minha infância ali, início da adolescência, eu tinha uma dificuldade bem grande em aceitação. É forte falar assim, porque não era exatamente assim a aceitação, mas eu tinha uma questão com o meu corpo, porque eu sempre fui muito magro, muito magro. E aí, assim, tinha brincadeiras, às vezes, de coleguinha, assim, na inocência, era coisa de criança mesmo, né? Mas, assim, pegar, por exemplo, consigo fechar o dedo no seu punho. E não conseguia de mais ninguém, sabe? Só em mim. Nossa. Então, assim, era uma coisa que... Tanto que isso é uma coisa que é engraçado, porque esse processo, ele veio construindo a minha história, a minha personalidade, mas, às vezes, a gente não se atenta pra isso no momento que acontece. A gente consegue ver depois, né? E quando eu olho... Eu lembro de uma situação na escola, no fundamental ainda, uma professora chegou, eu acho que era uma professora de artes ou de religião, não me lembro ao certo qual que é, mas ela pediu para todo mundo fazer assim, faz um desenho, faz uma cartinha, pedindo o que você quer ter, como que você imagina daqui a tantos anos. Sim. E aí eu lembro que o que eu desenhei, o que eu escrevi foi assim... Um biotônico fontura. Não. Eu tinha pedido uma outra coisa que eu não lembro, eu acho que era voltada a relacionamentos, mas não lembro dessa parte. O que eu me recordo mesmo era justamente da força, do corpo. Eu queria ter mais força. Eu não queria ser bodybuilder desde essa época. Eu já escrevi na Você nunca pensou em querer, em fazer? Nunca tive vontade. Apesar de, engraçado isso, eu fiz preparação como preparador de bodybuilder pra ir pro nacional, mas nunca pensei em ir pra essa área mesmo. Eu pensava, claro, em ir pra área de atleta como basquete, né? Sim. Como jogador de basquete, mas bodybuilder nunca tive vontade. Nunca foi uma coisa que me pegou. E aí, mas você já respondeu, eu ia te perguntar, você não queria ser gordinho, você queria ter mais força. Isso, eu queria ter um físico bonito mesmo, porque... Pra parar com esse né, estigma de magrelo, não sei o quê. Eu acho que assim, talvez até a gente quando é criança é muito terrível, né? Sim. Se é gordinho na escola, você sofre. Se você é magro, sofre. Se você é afeminado, você sofre. Se é feio, sofre. Se é bonito, sofre.
Ô, gente, não é fácil, não. Eu acho que isso aí é a primeira prova de fogo que a gente passa na vida, é a escola, né? Com certeza. Nossa, essa fase do pré-adolescência e adolescência é uma fase muito difícil. É justamente o público que eu atendo hoje, como psicólogo. Você atende mais essa faixa etária. Mas essa faixa etária eu atendo também E tá precisando demais, né? Com certeza. Hoje em dia, com as redes sociais, eu acho que as pessoas estão pirando mais rápido. Sim, e a questão do... Pirando, assim, no bom sentido de dizer, né? Sim, sim. E a questão do bullying também, eu acho que ela ficou cada vez mais presente, né? As pessoas não sabem muito bem, às vezes, como lidar. Às vezes, os pais ficam um pouco lapsos, assim, de... Ah, não, é só uma brincadeira. E não é, né? Deixa marcas, né? Sim. Mas, assim, é aquela coisa. Tudo constrói a pessoa. A gente tem que tentar subsidiar ali pra criança desenvolver da melhor forma possível, né? Pra passar por isso e ficar um adulto forte, né? Isso. Não deixar que aconteça, Como né? Freud diria, não sou psicanalista, mas como Freud diria, ninguém nunca vai satisfazer 100% dos seus desejos. A gente sempre precisa ter alguma coisa que a gente quer buscar pra gente continuar investindo naquilo. E a gente sempre tem uma mania, a maioria, né? Tem uma mania de colocar pro outro, né? Tipo assim, os nossos problemas. E a gente quer que as pessoas estejam sempre dispostas a resolver os nossos problemas, né? Sim, isso acontece bastante também. Mas assim, essa questão do corpo foi uma coisa que eu fui trabalhando, claro. E assim, a minha primeira vantagem em relação a isso foi que, como eu era magro, a definição de abdômen foi mais fácil. Uhum. Então, eu comecei a fazer capoeira ali num projeto que tinha na escola, fazia dança, fazia teatro já, foi o primeiro contato que eu tive. Então, fazer algumas atividades assim já foi uma coisa que já começou a me ajudar. Uhum. Só que assim, eu acho que isso é até engraçado, né? A gente vai conversando, a gente vai fazendo algumas conexões novas. Né? Hoje, pra mim, faz muito mais sentido quando eu penso nessa história, porque realmente faz muito sentido com quem eu sou. Porque assim, eu... Até trazendo agora pro Mister, eu sempre... Por isso que eu me senti tão bem, tão feliz com o meu trabalho sendo reconhecido, porque eu sempre acreditei muito na questão assim, o que você consegue por seu mérito. Uhum. Então assim, eu ser magro e já ter uma predisposição para um abdômen é uma coisa. Eu já ouvi isso no fundamental também, de uma menina pegar e falar, ele tem abdômen porque ele é magro. Entendeu? Uhum. Então assim, o que eu realmente conquistei? Da onde que veio o meu esforço? Eu sempre gostei, eu sempre quis isso, assim, acho que do fundo do meu ser, de honrar as pessoas pelo esforço delas. E eu acho que isso... Não desmerecer, né, ninguém. Eu acho que as pessoas têm que parar com isso, porque qualquer lugar que a gente chega, qualquer coisa que a gente faça, tem uma situação por trás, né? Você já fez ou faria algum tipo de intervenção cirúrgica, assim, pra ficar mais bonito, alguma coisa? Você tem vontade de fazer alguma coisa? Que momento engraçado. Um implante de alguma coisa? Você já parou e pensou em fazer alguma coisa? Você não tem barba? Ou você tem pouca? Só, você tocou num ponto... Você é boa nisso, né? Então, Ilana... Ou não te faz falta também, né? O que eu penso, principalmente pensava há algum tempo atrás, semanas atrás, meses atrás, seria realmente um implante de barba, de pelos. Uhum. É uma coisa que eu sempre quis ter, não fui muito agraciado com a genética, tem muita falha quando eu deixo crescer, mas muito pouco mesmo. Mas isso não é um problema também. Não é um problema. Até porque, na verdade, se for parar pra pensar hoje, enquanto eu estiver nesse meio, talvez não seja uma coisa que seja benéfica pra mim. Porque ele foge do meu perfil. Então, o perfil que eu levo como candidato Mister é justamente esse perfil de... Mais teen, né? Príncipe. Sim. Foi justamente o que me falaram. Sim, com essas palavras. sim. Então... Bem príncipezinho, foi o que eu falei. Então, assim, foge muito desse perfil. Às vezes é perigoso a gente ir pra um caminho onde tá todo mundo indo e talvez não fique bem. Até porque verdade. a gente nunca... Não tem como você saber como você vai ficar com Não, porque hoje o povo começa a pôr dente, aí todo mundo quer pôr dente. Aí começa a fazer
essas harmonização. Sim. Tem muitas que ficam muito boas, mas eu acho que tudo tem que ser na hora certa, né? Sim, eu acho que tem muita coisa que tá passando do limite. na minha Muita opinião. coisa, muita Então, coisa. assim, lábio É uma muito disforia, grande. né? O povo olha, Sim. uma distorção de imagem. A pessoa tá ficando doente, ela não consegue se ver Sim. bem e começa ali a fazer um monte de coisa e acaba ficando muito feio. Só a pessoa que não consegue, né, ver. Sim. Gente, é muito E difícil isso. assim, eu sempre tive comigo essa questão assim, de eu não quero mexer com a minha estrutura natural. Eu Aham, não quero fazer esses procedimentos muito invasivos. sim. O que eu já fiz de procedimento hoje foi. Como que chama? Foi agulhamento. E aí, junto com o agulhamento. No rosto? No rosto. Uhum. Junto Microagulhamento. Isso, microagulhamento. Junto com o procedimento, a profissional fez o uso de uns cremezinhos que vêm de fora, coreanos, Sim, sim. pra fazer o procedimento que eles chamam de pele de porcelana, né? Tá. Mas eu fiz só uma sessão, não fiz o Fechar pacote poros, completo. essas Isso, coisas, né? Pra ficar mais isso. bonito até em foto. Tirar manchas, Aham. isso. Eu fiz antes de ir pro Nacional, né? Que foi a preparação que eu fiz. Daí depois ainda ficou a ver, inclusive eu tenho até uma parceria com ela que eu ainda não postei, porque a gente ainda tá negociando pra eu terminar os procedimentos. Então assim, foi só isso que eu fiz de procedimento. E aí, como eu te falei, talvez assim, pode ser uma possibilidade, mas bem remota, uma barba, talvez, bem talvez. Mas Que é igual eu falei, a gente vai mudando também, né? De ideias Sim. e quem sabe, né? Sim. Ó, eu queria agora chamar o nosso quadro, que é um quadro muito legal, que é um quadro que é sempre uma surpresa. É o quadro Ligação. Vamos ligar pra alguém. Vamos. Pra quem que você vai ligar nesse momento que você acha que vai poder te atender agora? Agora são 7h19. Eu acho que a minha noiva não vai atender porque ela deve estar no serviço. Está trabalhando. Pode ser pra quem você quiser, falar o que você quiser. Liga, a pessoa não vai saber, a gente vai ver a reação da pessoa. Tem sido muito engraçado as outras ligações. Se eu ligar pro meu irmão, não vai dar certo. Porque ele vai falar bobagem? Vai. Deixa eu falar, não tem problema não. Eu acho que eu vou. Você já falou pro seu irmão que você ama ele alguma vez? Você é uma pessoa de falar eu te amo? Eu sou mais de demonstrar do que de falar. Então, de repente. É porque eu acho que meu pai também não vai entender. Vamos pra ele então. Ele vai estar jogando, ele vai encher o saco que tá atrapalhando, quer ver? Não tem problema, a gente já faz um caso de família aqui. Pode ligar? Pode. Uma voz. No Viva Voz, por favor. Alô? Fala. E aí, tudo bem? Uai. Tá, por quê? Onde você tá? Você tá em casa? Tô. O povo chegou aí? Que barulheira é essa? Não, é o Rafael que veio aqui conversar com a mamãe. Ah, entendi. Não, beleza, eu liguei só pra falar que eu te amo. Oxe. O que foi? Ah, tá. Que porra é essa? Tá gravando, fazendo desafio, é? Como assim, gravando o quê? Ué. Pode falar pra mim, pode falar. A gente tá gravando, você tá ao vivo agora com a Ilana Houston. Peraí, eu não entendi. Deixa eu sair aqui do. Tá. Pode falar? Ah, aham, o que é? Não, você acertou, é isso mesmo. A gente tá gravando agora. Você tá com a Ilana Houston aqui comigo, com o pessoal da produção. Mas, de qualquer modo, não foi de mentira, não. É de verdade o bilhete. Não, eu sei, é porque eu já tinha visto outras vezes isso. Você assistiu webbullying? É por aí, né? Aí eu suspeitei que fosse. Do- Mas, tipo, eu também te amo, velho. É nóis. Você Do sabe nada a que pessoa vai falando eu fazer te as amo. coisas junto, né? A gente toca um no outro. E é assim mesmo, vamos pra cima aí, crescer e oi pra todo mundo. Bora. Gracinha, arrasou. Falou. Falou. Obrigada. Nada. Aí, tá vendo? É legal, a pessoa não entende, né? Ele já tinha visto em algum lugar. A maioria das pessoas fica assim: o que tá acontecendo? Aham. Por que você tá falando isso pra mim? Mas é muito legal. Ó, estamos quase encerrando já o nosso podcast.
Queria mais saber como que vai ser essa preparação, né, para esse novo projeto que vem aí. Quais são os seus projetos? Que como é que chama? Mister Hispanoamérica Internacional, né? Você vai pra fora, já está preparado? Como é que está esse coração pra viajar pra fora? Vai ser incrível, né? Vai, com certeza vai. Eu acho que assim, é uma coisa que tô em preparação, sempre vou estar em preparação. Eu acho pesado a gente falar que a gente tá 100% preparado. Eu nunca vou estar 100% preparado. E que bom que eu nunca vou estar 100% preparado. Mas eu sempre vou tentar estar pelo menos uns 90%. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Já tem toda uma preparação acontecendo. Até a questão da alimentação. Às vezes a gente pensa... algumas pessoas às vezes vê alguma coisa que eu posto e falam: pô, mas tá comendo doce, tá comendo alguma coisa assim. Mas na verdade até isso faz parte de preparação. Porque assim... como eu tenho um prazo maior para trabalhar agora, não é igual no Nacional que eu tinha menos de 2 meses, então o meu foco agora é diferente, eu não vou só secar. Então tem todo um trabalho atrás disso também, eu também preciso crescer. Não tô falando que tem que comer doce, tá? Não me entende errado. Tem a Páscoa aí, hein? Não me entende errado. Mas assim, é uma coisa que dá para ser mais flexível nesse momento. Que sabe? legal. E aí eu mudo o foco à medida que o prazo pede. Então, tem coisa acontecendo de preparação de alimentação, tem coisa acontecendo também de preparação de treino de academia também. Tem uma parceria nova aí que eu acho que vai ser sensacional. Tem uma parceria também surreal, assim, de idioma, porque lá a comunicação vai ser toda em espanhol. E eu precisava dar uma melhorada no espanhol, né? Na verdade, eu sentiria mais confiança em falar inglês do que em espanhol. E então eu achei super necessário correr atrás mesmo, conseguir uma parceria muito boa aqui na cidade. Tô fazendo com eles o módulo, tá sendo assim, de um aprendizado gigantesco. Vira e mexe, tô postando coisa deles. Inclusive hoje mesmo eu soltei um videozinho. É bem legal, assim, de brincando com... meu cérebro querendo viajar depois de 1 mês fazendo aula de idioma, sabe? Bem no sentido do meme. E aí, assim... Roupa é uma coisa que a gente sempre tá procurando. São muitos trajes, né? Tem inclusive um traje típico que também, nossa... Aguarde. Ó, como que faz pra te seguir? Fala aí suas redes sociais, a gente vai deixar também embaixo aqui no vídeo. Você tem o seu Instagram, você usa mais Instagram? Como que é? No Instagram que eu uso. No Instagram, pra te seguir, ver tudo que acontece com a sua carreira. Eu posto tudo por lá mesmo, é @marcelohenry.oficial. Marcelo, o Henry é HENRY. Marcelo Henry. Isso, ponto oficial. E eu posto tudo por lá, não uso muito Facebook, e a maior parte mesmo dos meus comunicados, das minhas mídias, das bagunças que eu faço de vez em quando também é tudo no Instagram mesmo. Gente, então vamos seguir ele lá muito, todos vocês aí, já pega aí, já segue lá pra gente ver. É um representante nosso, tá representando a beleza do Brasil, e eu queria te agradecer mais uma vez por ter topado, tirado um tempinho na sua agenda, que você além do seu trabalho, além de todos esses concursos, você tem, né, essas coisas, seus afazeres. Te agradecer, espero que você tenha gostado. E muito obrigado, deixa seu abraço, deixa seu beijo pra quem você quiser, fica à vontade. Eu que tenho que agradecer pelo convite, foi maravilhoso estar aqui, partilhar essa noite um pouquinho com vocês, conversar sobre tudo, né, de tudo um pouquinho, contar não só da minha história, de algumas intimidades, de algumas cicatrizes, ligar pro povo sem saber. Então, assim, foi muito legal. Eu agradeço muito o convite. E agradeço também vocês, né, que assistiram a gente até aqui, que tiraram um tempo também para assistir, para conhecer um pouquinho a nossa história. E espero contar com o apoio de vocês, porque quero muito trazer a faixa de Hispanoamérica também pro Brasil. Inclusive vai ser um back-to-back, porque o Brasil ganhou na última edição. Se eu ganhar agora, a gente vai ganhar o título novamente pela 2ª vez consecutiva. Então, tô indo em busca disso, conto com o apoio de vocês. E é isso, estou à disposição. E é isso aí, gente. Vou deixar uma foto agora pra vocês verem todas as faixas que ele tem. Nós vamos pegar ali, vamos tirar uma foto e deixar pra vocês. Um beijo a todos. Esse foi mais um podcast Na Cama com Ilana Pode, porque aqui na Cama com Ilana você também pode. Fiquem ligados para saber quem será o nosso próximo ou próxima candidata. Um beijo a todos. Fui!
O Wellington Armondes. E aí, amigo? Como é que você tá? Tô ótimo, e você? Tô bem também. Quero falar tudo. Vamos contar um pouco da sua vida. Ai, pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, querido. Quem disse que não pode? Eu mesma, ir lá na Rio. Tô falando que pode. Pode.